fofoquinhas lindas, maravilhosas. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da cultura indígena. Durante essa semana... Ui! Errei aqui, que a tia quase derruba. Durante essa semana, a tia André vai estar falando muito sobre isso com vocês. Sara, pega aquele livro pra mim que tá lá embaixo aí, ó, do seu lado. É porque a Sara tá atrás de mim ou na frente de vocês, né? Pra baixo, Sara. Isso, mãozinha. A do índio. Esse, pra eu mostrar pra eles. Meus amores, a tia Andréia comprou esse livro aqui e ele é maravilhoso. E durante essa semana e todo ano, a tia vai estar trabalhando com ele e com vocês sobre a cultura indígena. Ele se chama Coisas de Índio e é um livro muito, muito interessante. Porque a gente aprende aqui muitas coisas e uma das coisas que eu quero falar para vocês, que os índios ficam muito chateados, né? Quando as pessoas falam assim, índio. Não é porque eles não gostam de ser índios, eles amam ser índios. Mas muitas vezes as pessoas são maldosas e falam a palavra índio como se fosse uma ofensa pessoal à cultura que eles têm. E eles têm uma cultura muito bonita. Em cada país existem povos indígenas diferentes, que se vestem diferente, agem diferente, grupos e etnias assim como nós. E muitas coisas que nós aprendemos na nossa vida, nós aprendemos com eles, né? Então, aqui nesse livro aqui, ó, ele fala muito sobre isso, né? De quando ele era criança, quando ele começou a estudar e como ele foi tratado. E ele tem até uma frase muito bonita aqui nesse livro que ele fala assim: não que ele não goste de ser chamado de índio, mas ele gostaria que quem falasse índio soubesse que por trás da palavra índio existe toda uma cultura que esse país precisa reconhecer. E é verdade. Se nós somos o que somos, somos porque nós tivemos os povos indígenas junto conosco para poder nos ensinar muitas coisas. E é pena que o ser humano aprenda muito pouco com o próximo, né? Então é por isso que a gente precisa ter empatia. E outra hora, nessa área, eu vou contar para eles uma história muito interessante também. Porque aqui na nossa cidade, vocês sabiam que moravam índios aqui? Mas isso eu vou contar em outra hora, né? Porque agora é a hora da história, né? E a tia Andréa fez pra vocês aqui, ó, uma lata linda. Olha que linda, gente, essa lata. Toda brilhosa, muito linda. A lata do dia 19 de abril, olha lá, ó. Dia dos povos indígenas, né? Porque a gente não pode falar apenas índios, a gente precisa falar povos indígenas e lembrar da cultura deles, né? Então essa lata foi feita pela Pro, que eu amo, adoro, a Pro Pedroso, certo? Feita não, ela foi idealizada, né? E cada pessoa que tem o arquivo dela e feita a latinha do jeito que ela gosta, né? E eu achei esse jeito aqui bem interessante de enfeitar. E agora ela vai ensinar, e a tia vai ensinar para vocês, através de uma historinha na lata, mostrando figuras, né, para vocês, como é a cultura indígena, como eles vivem, de que forma que o nosso dia a dia afetou a vida deles, né, a nossa permanência, né, afetou a vida deles, porque muita coisa da vida do índio, da cultura indígena mudou por nossa causa, né? Pela nossa influência. Então aqui mostra algumas coisas, eu quero que vocês prestem bastante atenção, viu, pipoquinhas? Vamos lá? Cultura indígena. Vamos começar? Tá pertinho, Sara? Dá pra ver? Sim. No dia 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas. Celebramos esse dia como uma forma de pensamento e respeitamos a cultura indígena que é tão rica e tão bonita. E é linda mesmo, gente. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Hoje vamos conhecer um pouco da sua história e cultura que tanto contribui para a construção da nossa história. Então, gente, fala assim que o país foi descoberto no dia 22 de abril, foi, né, pelos portugueses. Mas quem já estava aqui? Os índios. Eles são os primeiros habitantes do nosso país, do nosso, até do mundo, né? Os povos indígenas, ó. Eles vivem em grupos chamados de povos, né, que têm suas culturas, ou tribos. Tá dando pra ver certinho, Sara? Sim. Você acha que eles vão gostar? Sim. Ó, existem povos indígenas no Brasil e cada um deles tem seus hábitos e costumes. Cada povo indígena mora em uma aldeia.
tia André tá mostrando algumas figurinhas em desenho e algumas figurinhas que é realidade de foto. A aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como elas são organizadas de várias formas para o povo. Olha só, aqui nós temos uma aldeia central, tá vendo? Ó? Uma lá no centro e em volta dela várias outras. Chamamos as casas dos indígenas, dos índios, né, de ocas. São chamadas também de cabanas, construídas de pau, de barro, cobertas de palha ou folha de árvores. Eles são muito, muito criativos, gente. Olha só como são as ocas dos índios. Sara, você sabia que nós vamos fazer uma oca essa semana? Vai. Não podia falar. Emília, fica quieta. Você que falou, não. Eles costumavam dormir em redes ou esteiras feitas por eles mesmos. Eles não usam cama, ou não usavam, né? Hoje em dia já tem algumas aldeias, né, que já utiliza de alguns recursos que a gente reusa. Mas antigamente, a maioria dos povos indígenas dormiam em redes. Daí a gente também gosta das redes, né, que é um legado dos índios, e esteiras feitas por eles mesmos. Essas esteiras eram feitas de madeira, bem retinha. Por isso que os índios sempre andam bem eretos, coluninha assim, sabe? Porque eles trabalham muito essa parte do andar corretamente. Para poderem se alimentar, os índios precisam caçar, pescar. Eles usam esses objetos, o arco, a flecha, o machado, a lança e a zarabatana. Então, o índio, para se alimentar, ele não vai lá no supermercado igual nós, né, Sara? E compra as coisas, não. Ele vai na mata e caça. E tudo que ele caça lá, ele repõe de certa forma. Por exemplo, se ele tira uma árvore para fazer uma canoa, ele planta outras árvores no lugar. Se por acaso ele precisa caçar um animal, ele cuida dos outros animais também para continuar tendo a alimentação adequada para eles. Mas do jeito que tá, né? Não tá tendo nem muito espaço para os animais, né? Tá tão triste, né, Sara? Sim. Muito triste. A gente tá encolhendo tanto o local dos índios que eles estão ficando sem lugar, gente. E somos nós. Eles também se alimentam de vegetais que eles mesmos plantam. Já ouviu falar em caju? Você já, Sara? Sim. Abacaxi, Sim. pitanga Sim. e a jabuticaba, Sara. Também. São palavras de origem indígena, sabia, gente? Esses alimentos são palavras todas de origem indígena. A gente aprendeu a comer esses alimentos com os índios. E não são só esses não, viu? Tem vários. Eles também gostam de cantar e dançar. Seus instrumentos musicais são flauta. Adivinha quem toca flauta aqui, gente? A minha indiazinha Sara. Flauta, maracá, tambor e chocalho. E outros instrumentos também que são criados por eles. Eles costumam pintar o corpo com tintas extraídas de plantas e para se enfeitar usam colares e pulseiras e penas. Cada povo tem seu jeito e tradição de se pintar. Então, uma coisa que os índios às vezes ficam um pouco tristes, que a tia André leu nesse livro aqui, é que eles acham que a gente, quando chega o dia do índio, né, a gente usa o índio como uma fantasia, né, então pinta. E não é isso, gente, não é isso, viu? Os povos indígenas fazem isso com a característica própria dele. E essa forma da gente, às vezes, utilizar isso, fazem com que eles fiquem tristes, sabe? Porque fica parecendo que é uma fantasia. Índio não é uma fantasia, é uma realidade, é uma cultura. Então a gente precisa ser muito cauteloso e cuidadoso quando fizer isso, né? Vamos lá. Os povos indígenas tiram tudo da natureza, tudo, para a sua sobrevivência. Por isso eles preservam o meio ambiente, cuidam dos rios, das matas, dos animais, tirando somente aquilo que é necessário. Gente, eles não tiram nada que não precisam, porque eles vivem da mata, né? Então eles precisam cultivar aquele local. Diferente de alguns seres humanos que por onde passa, né, destrói tudo, arranca árvores. É uma tristeza. Os povos indígenas produzem seus saberes e ciências e artes também, viu, gente? Poesia, literatura, música,
religião e tudo isso contribui para a construção da cultura brasileira. Olha o tanto que isso é rico, gente. Eles têm a ciência deles que nos ajudaram em muitas coisas, as artes deles que a gente usa, as poesias, a literatura que é muito linda, as músicas, a religião. Eles têm tudo isso que contribui muito para a nossa vida. O índio não deixa de ser índio por falar o português ou falar outra língua, por querer cursar uma faculdade. Hoje em dia, com a nossa influência no mundo, os índios também precisam ter seu lugar no Brasil e nos lugares que precisam, na política e tudo, para poderem defender o povo deles. Por isso, é muito natural que eles queiram e eles façam faculdade, que adquiram também da nossa cultura para poder se defender. Então, não é estranho nem é feio falar português. E nem é tão feio também, e não seria feio a gente também falar a língua do índio, que é muito bonita. Tem algumas palavras em tupi que são maravilhosas, não são, Sara? E que a gente utiliza no dia a dia e nem sabe. Então, o índio, ele não deixa de ser índio. Deixa eu falar de novo. O índio não deixa de ser índio por falar português ou por querer cursar uma faculdade. Ou pelo simples fato de usar um celular, ter acesso à internet ou assistir televisão. Porque eles também precisam conhecer o que está acontecendo lá fora, né? Os índios têm o direito de lutar pela sua cultura. E nós temos o dever de explicar para gerações futuras como essa cultura de forma certa, sem colocar palavras erradas, né? Influenciando as pessoas para achar que os índios são maus. Eles não são. Eles são os primeiros habitantes do nosso país. E devemos respeitar. E tem o direito também de usar a roupa, vestimenta que quiser. E ele deve ser respeitado por isso. Por isso, esse foi o dia criado para homenagear, lembrar, principalmente respeitar a cultura indígena. Aqui não vai dar para ver muito bem, porque a figura tá pequenininha, mas tem uma família indígena aqui numa tribo, tá vendo, ó? Toda cheio de cocar, que é muito lindo. É muito lindo, gente, a cultura indígena. Então a tia Andréia trouxe essa historinha para vocês conhecerem um pouco da cultura indígena e participarem um pouco desse mundo que é tão lindo, que é o mundo do índio. E a gente vai estar trabalhando durante toda a semana sobre isso, certo? E com os outros conteúdos também. Espero que vocês tenham gostado, minhas pipoquinhas. Essa é a atividade de sala, que é somente assistir o vídeo, né, Sara? Não tem nada para fazer na atividade de sala, só assistir o vídeo.